Olá, galerinha do vlog do Breninho, tudo sobre animes, a vida alheia, mangá, coisas que eu gosto e é isso aí. Não só coisas de otaku, gente, também vibe amorosa e coisas bem assim, jovem, ou várias coisas que eu gosto. Na verdade eu gosto de muita coisa, gente, eu gosto até de novela. Eu gosto de novela, eu gosto de anime, eu gosto de mangá, eu gosto de tudo que é audiovisual, eu gosto. E de falar de coisas da vida, problemas sociais e tudo. Mas vamos lá. Hoje o anime que a gente vai falar é um anime não muito conhecido, mas que se tornou muito conhecido, que é Dororo. Dororo, pra quem não sabe, lançado em 2019, há 6 anos atrás, é um anime novo demais, muito jovem. Ele... Primeiro pra gente conversa. Vamos começar, né? É uma história muito triste, gente. Muito triste mesmo. Pra quem não sabe, Dororo não é aquele rapaz que tá lutando ali, quem já viu. Dororo é um menininho, é aquele menininho verde que aparece na arte, o pequenininho, aquele é Dororo. A gente ora Dororo assim, acha que o Dororo é aquele rapaz, mas não é não. Aquele rapaz, o nome dele é Yakamaru. Quem é o coitadinho do Yakamaru? O bichinho, tem uma pena dele. Sério, gente, muito triste a história dele. O Kagemetsu, que era o pai dele, Lord Daigo, ele tinha umas terras lá naquele Japão feudal, né? Que era um Japão de muita agricultura. Ele simplesmente a terra dele estava seca, infértil, sem vida, ele estava passando fome, só que ele simplesmente deu a vida dele, a vida do filho dele, a 12 yukais, ou 12 demônios. Então, cada um, em troca da fertilidade ilimitada das terras dele, tiraram uma parte do corpo do rapaz, da criança. Tiraram a visão, tiraram a audição, tiraram os 5 sentidos, tiraram partes do corpo também. Então era um ser que só tinha um coração batendo. Para vocês entenderem como é isso. Uma coisa monstruosa que aconteceu com ele. E ele foi jogado praticamente. E um camponês pegou ele e o reconstruiu através de próteses, porque ele não tinha braço, não tinha as pernas, ele não tinha os sentidos, e ele era um boneco mesmo. Ele foi. Ele ganhou também através desse. Ai, gente, é uma história muito triste. É uma história muito triste. O pai que criou ele botou nele 2 espadas. Então ele tem 2 espadas no lugar dos braços. Então ele tira assim e tira assim, porque ele disse assim que quando morresse ele poderia acontecer alguma coisa com ele. E aí ele tinha esses 2 braços e ele tira assim para se defender. E assim, eu fico muito tocado com essa história, porque é uma história muito triste. E ele fica se arrastando assim, o Yakamaru. E ele tira os braços assim pra se defender. Ele se torna um êximo espadachim. Ele é um dos melhores. O cara é um. É um Samurai X, um Bleach, sei lá, um Naruto da espada. Um negócio assim, bem assim, tipo, é isso mesmo. Ele é meio tipo isso. E ele sabe se defender muito bem. E o que acontece? Ele, o homem que criou morre e ele tem que partir. E o que acontece? Só que esse homem de alguma forma sabia disso e o instruiu a ir atrás desses demônios, uma coisa assim. Eu não sei. E aí, chegando lá, ele no caminho conhece um órfão abandonado, que é Dororo. Dororo, que é esse menininho, que é como se fosse um escudeiro dele. E aí eles vão. Gente, essa é a melhor parte da história. Ele parece que tem um radar, ele sabe quem é que ele tem que matar, porque ele precisa pegar esses 12 demônios. E ele vai, pega um, a visão dele é restaurada logo no início. Matou um. Ele pega o outro, ele é devolvido a audição. Gente, é uma coisa insana. Insana esse anime, perfeito. Só tem 12 episódios, mas é perfeito. Ele mata outro, recupera as pernas. Aí matando o outro, recupera os braços. Mas o que é engraçado, porque esses demônios, o que mais viajado é porque é culpa do pai, o Lord Daigo, que ele tem um altar com esses 12 demônios.
E cada um é destruído, porque eles têm uma representação lá, e cada um é destruído, eles caem por terra mesmo, assim, quando ele derrota um. É uma estátua destruída lá no santuário do Lord Daigo. E assim, o Lord Daigo vai percebendo que tem alguém fazendo algo diferente. Mas se passaram muitos anos e ele foi uma pessoa muito próspera. Mas a custo disso, ele fez o filho dele perder as 12 partes do corpo. Então era só uma pessoa que tinha um coração batendo. Não tinha... E o mais engraçado é quando ele vai para recuperar o poder das mãos. É uma das melhores lutas, e do cérebro. Ele passa a pensar e passa a falar, porque ele não fala. E a primeira palavra que ele fala é Dororo. Dororo, que é o menininho lá que ajuda ele. Só que esse menininho fala, e é ele como se fosse um porta-voz dele. Então no início é uma trama muito linda, assim, porque talvez seja uma das histórias mais cativantes da história. Eu não sei porquê, porque foi muito bem construída essa ideia do reaver as partes do corpo, assim, através dessa luta dos 12 demônios. E são lutas muito difíceis, porque os demônios lá, os 12 yokais, são muito poderosos. E ele é assim, só que eles são uma pessoa muito violenta, o Yakamaru. Ele é uma pessoa muito reativa, por conta do que aconteceu com ele, mas ele tem algo dentro dele maior, que é o desejo de ir recuperando o seu corpo por inteiro. Então é uma história maravilhosa, assim, gente. Eu acho muito linda, que é Dororo. Assistam, é um anime muito cativante, assim, curta duração, um anime muito fofinho, mas que tem uma história muito pesada, gente. Porque é uma história muito pesada, essa história do Dororo é uma história muito linda, assim, acho muito interessante. E eu acho que já tem uma legião de fãs, assim, por aí. Eu me emociono muito quando eu falo, porque a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito impactado com essa coisa, assim, do... E vocês não percebem a violência, porque ele nas lutas contra os demônios parece que tem toda uma força que está impedindo ele de reaver essa parte do corpo. É muito interessante isso. E cada vez a violência vai aumentando mais, porque ele quer a todo custo reaver a audição e pelo menos falar e ouvir. Então é muito interessante esse arco, assim, de Dororo, da Jornada do Herói. É muito interessante.